Olá, amigos! Todos os dias, conosco, aprenda um pouco mais de conhecimento. Mais de 70 anos se passaram, os Estados Unidos e o Irã sempre estiveram em dois extremos frente a frente, ameaçando estrangular o outro. Embora houvesse algumas vezes eles tentaram se reconciliar, mas não conseguiram. Qual foi o motivo que levou à profunda inimizade entre eles? Vamos descobrir juntos. Quando Mossadegh se tornou primeiro-ministro do Irã em 1951, ele tomou uma decisão que mudou o destino do país para sempre: nacionalizar a indústria do petróleo. Antes disso, estava principalmente nas mãos de grandes corporações britânicas. Segundo muitos estudiosos, as empresas britânicas no Irã geraram os maiores lucros do mundo naquela época. A Grã-Bretanha estava amargurada por causa da perda das minas que tanto trabalhou para explorar e investir, e os britânicos convidaram os Estados Unidos. Ajude-nos a derrubar Mossadegh e você terá seu quinhão. Aceite fazer. Em 1953, uma operação secreta da inteligência britânica e americana derrubou Mossadegh em um golpe e o substituiu pelo pró-ocidental Mohammad Reza. Desde então, os enormes campos de petróleo do Irã permaneceram sob o controle primário de empresas estrangeiras. Em 1979, o líder religioso Ruhollah Khomeini fez uma revolução que derrubou Mohammad Reza e o expulsou do país. Os iranianos são como um fogo ardente, eles cantam o slogan Morte à América, que se traduz no persa original, significando que a morte chega à América. Desde então, essa frase tem sido frequentemente usada por homens-bomba sempre que realizam um ataque terrorista em solo americano. Em outubro daquele ano, o presidente Jimmy Carter permitiu que o rei Mohammad Reza entrasse nos Estados Unidos para tratamento de câncer terminal. Isso enfureceu os iranianos. Um grupo de estudantes invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fez mais de 60 reféns. Eles pediram ao rei que fosse julgado pelos crimes que havia cometido. Os Estados Unidos recusaram e declararam guerra ao interromper as importações iranianas de petróleo e gás, congelando seus 8 bilhões de dólares no banco e pedindo condenação internacional. Apesar da pressão, os iranianos não libertaram os reféns. Durante o impasse, o presidente Jimmy Carter ordenou que os militares realizassem secretamente um resgate de reféns. No entanto, naquele dia, uma forte tempestade de areia causou a queda dos helicópteros, 8 militares americanos morreram e a missão falhou. Ainda mais triste é que os iranianos informaram o mundo sobre o incidente e mudaram a localização dos reféns. Finalmente, os Estados Unidos tiveram que ceder. Os Estados Unidos concordaram em pagar US 8 bilhões de dólares em ativos congelados do Irã e deixar de processá-los em tribunais internacionais. E prometeu nunca interferir em nenhum dos assuntos internos do Irã. Os reféns foram libertados após 444 dias de detenção, o que pode ser considerado uma humilhação indelével dos Estados Unidos. Foi um fracasso diplomático e um descrédito no cenário internacional. Os Estados Unidos são um gigante ameaçado por um país muito mais fraco. Essa humilhação os americanos ainda se lembram até hoje. Quando o presidente Trump estava no cargo, ele ameaçou atacar 52 locais iranianos em retaliação pela captura de 52 reféns. Não apenas contra o Ocidente, Ruhollah Khomeini e as gerações de líderes que o seguiram defenderam a promoção de revoluções em todo o Oriente Médio. Com o objetivo de levar os muçulmanos xiitas ao poder em países como Líbano, Iraque, Síria, Iêmen, Afeganistão ou Arábia Saudita, se for bem sucedido, o Irã se tornará o irmão mais velho da região. Sua ambição hegemônica é a principal causa de sua profunda hostilidade aos Estados Unidos. Como essa grande potência tem muitos aliados no Oriente Médio com estreitos laços econômicos e políticos, quanto maior a influência do Irã, menores serão os interesses dos Estados Unidos. É por isso que os dois lados estão sempre procurando oportunidades para destruir o oponente. Em 1980, os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em ajuda para ajudar o Iraque a invadir o Irã. Em 1983, o Irã bombardeou um quartel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos no Líbano, matando 241 militares. Em 1988, um navio de guerra dos Estados Unidos abateu por engano um avião civil iraniano, matando todos os 290 passageiros. Tais eventos continuaram por uma década, aprofundando a inimizade entre eles. Na década de 1990, o conflito diminuiu gradualmente devido à preocupação do Irã com a reconstrução do pós-guerra, juntamente com as dificuldades em enfrentar as sanções econômicas. Enquanto isso, os Estados Unidos se concentraram nos problemas do Iraque. Em 2002, as chamas das hostilidades se acenderam novamente quando o presidente Bush declarou o Irã, junto com o Iraque e a Coreia do Norte, em um eixo do mal porque patrocinaram a organização Hezbollah, listada como terrorista pelos Estados Unidos, e pretende desenvolver armas nucleares.
Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque para derrubar Saddam e tentar estabelecer uma democracia pró-ocidental. O Irã, temendo ser a próxima vítima, construiu ativamente grupos militantes para destruir os militares dos Estados Unidos. Eles mataram centenas de soldados e ajudaram a manter os Estados Unidos atolados na guerra do Iraque, impedindo um possível ataque ao Irã. Esses esforços são liderados pelo tenente-general Soleimani, que ajudou a criar algumas das organizações mais eficazes na insurgência anti-americana. Na década seguinte, os Estados Unidos estiveram ocupados com guerras no Iraque e no Afeganistão. Esses dois países os deixaram extremamente cansados. Em 2011, eles se retiraram do Iraque após atingirem seu objetivo. Em 2014, eles continuaram a deixar o Afeganistão porque o Talibã era muito teimoso. Como resultado, os Estados Unidos têm mais tempo para cuidar de muitas outras coisas importantes. Em 2015, o presidente Obama assinou um acordo nuclear com o Irã, segundo o qual o país deve cessar todas as atividades para desenvolver armas nucleares. Em resposta, os Estados Unidos suspenderão algumas severas sanções econômicas. Sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã cumpriu o acordo. Em teoria, seria muito difícil para eles construir armas nucleares sem serem detectados. No entanto, em 2018, o presidente Trump reverteu tudo. Ele anunciou sua retirada do acordo e aumentou as sanções. Trump não forneceu provas, mas disse que o acordo não era razoável. Em primeiro lugar, o período exigido de cessação de todas as atividades que possam criar armas nucleares é permanente, não os 13 anos como no acordo. Em segundo lugar, é necessário pedir ao Irã que pare de desenvolver mísseis balísticos. Em última análise, o Irã deve parar de patrocinar o Hezbollah. Esta é uma força apoiada pelo Irã que visa levar os guardiões xiitas ao poder nos países do Oriente Médio. Pouco mais de um ano depois que o presidente Trump impôs mais sanções, o Irã sofreu danos graves. Suas exportações de petróleo caíram de 2,5 milhões de barris por dia para apenas meio milhão. No início de 2020, acredita-se que uma série de mísseis de baixa altitude disparados contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque tenham sido planejados pelo Irã. O ataque matou um empreiteiro civil americano. Este incidente cruzou a linha vermelha que o Sr. Trump uma vez afirmou. Qualquer ataque aos americanos tem um preço. Logo depois, os Estados Unidos ordenaram disparar mísseis e o comboio que transportava o tenente-general Soleimani, chefe da força-tarefa Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, matando-o. Após a morte do tenente-general, o líder supremo Ali Khamenei prometeu uma forte retaliação contra os americanos. Até agora, o ódio entre os dois países foi vermelho nos olhos, dando apenas uma razão válida para explodir. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e até mais.